Olá, pessoal. Meu nome é Flávia Machado e eu sou a professora da disciplina de Medicina Intensiva da Escola Paulista de Medicina e também sou presidente da Comissão de Formação da MIB. E estou aqui hoje com vocês para a gente discutir um pouquinho essa história do CFM ter revogado a Resolução 2135, aquela que permitia que médicos cardiologistas não intensivistas ocupassem a posição de responsabilidade técnica de UTIs cardiológicas. E a primeira pergunta que cabe é por que o CFM fez isso? E a resposta é simples. O CFM fez isso porque ela estava em dissonância com a legislação vigente atualmente. A primeira dissonância era com o próprio CFM, que na sua resolução 2271, que definiu o funcionamento das unidades de terapia intensiva no Brasil, deixava claro que a responsabilidade técnica só poderia ser exercida por um médico que tivesse título de especialista em medicina intensiva, bem como a posição de médico diarista rotina. Já a posição do médico plantonista, embora idealmente deva ser exercida por um intensivista, pode sim ser exercida por um médico de outra especialidade, por exemplo, por um cardiologista numa UTI cardiológica. Esses três papéis dentro da unidade de terapia intensiva são bem diferentes, cabendo àquele responsável técnico liderar todo este processo. Além dessas três posições, nós temos a posição de médico assistente, aquele que é o médico do paciente e que vem, no caso das unidades cardiológicas, como um cardiologista que vai assessorar o médico intensivista em todo este processo, garantindo a prestação da melhor qualidade de assistência. Além do CFM, nós tínhamos a portaria de 2023 do Ministério da Saúde, a 2862, que deixava claro que a posição de médico e responsável técnico só poderia ser exercida por um médico portador do título de especialista. E a gente tem a Anvisa também, que em 2017 modificou a RDC 7 de 2010, deixando agora a responsabilidade de definir quem pode ser o responsável técnico de uma UTI para o Conselho de Classe. Portanto, de 2017, a Anvisa outorgou ao CFM essa prerrogativa e nós tivemos, então, a portaria que eu mostrei para vocês em 2020, deixando claro que essa posição só pode ser ocupada por um médico intensivista. Vamos tentar pegar um pouquinho qual seria o tamanho do problema com a revogação dessa resolução. Nós só estamos falando de umas cerca de 180 unidades de terapia intensiva que são cardiológicas no Brasil, mormente concentradas nas regiões sul e sudeste. Então, dizer que essa revogação vai comprometer a assistência não é verdade. Porque, primeiro, grande parte dessa assistência é dada por médicos plantonistas, que podem ser cardiologistas. Além disso, nós temos sim médicos intensivistas suficientes para assumir a responsabilidade técnica de todos os leitos de terapia intensiva no Brasil. Hoje, o Brasil já tem cerca de 44 mil leitos de UTI, segundo os dados do CNED de 2023. E quem está dizendo que nós temos intensivistas suficientes não é a MIB, é o próprio CFM, que na sua demografia médica, também de 2023, mostrou que já existem quase 8 mil médicos intensivistas. O censo AMIB, terminado ano passado, mostra que nós já somos quase 10 mil. E se a gente fizer uma pequena conta, que é quantos leitos de UTI tem, por exemplo, no estado do Pará, e quantos médicos titulados a gente tem nesse estado, a gente vai ver que a gente tem médicos titulados suficientes para a responsabilidade técnica. Não só nesse estado, mas em todos os estados da nação. Mas o mais importante é que quando a gente fala das UTIs cardiológicas, né, e nós vemos que são apenas 180, o próprio CFM também informa que existem médicos dupla titulação, ou seja, eles são cardiologistas, mas têm também formação em terapia intensiva para assumir a responsabilidade técnica de todas essas UTIs. São 1.100 médicos com dupla titulação no Brasil e eles hoje já são os responsáveis técnicos por grande parte dessas UTIs. E o futuro? Como é que vai ser? A gente tem aqui os dados publicados esse ano nesse estudo da USP, que é a demografia da residência médica no Brasil, uma instituição irrefutavelmente respeitada. E o que ela mostrou? Ela mostrou que a medicina intensiva foi a especialidade que mais cresceu nos últimos anos. A medicina intensiva cresceu 242% de 2018 até 2024, sendo seguida da especialidade da medicina de emergência, com 190%. Outra especialidade que precisa muito ser respeitada. Enquanto, por exemplo, a especialidade da cardiologia só cresceu 14%. Ao que se deveu esse crescimento exponencial da medicina intensiva e também da emergência? A partir de 2022, muito
a pandemia Covid, que infelizmente ceifou milhares de vidas no Brasil. Mas essa pandemia mostrou ao brasileiro, mostrou ao governo, mostrou a todos nas mídias e na televisão a importância dessa especialidade para garantir a qualidade assistencial. Eu poderia colocar aqui uma foto de um momento de uma intubação do paciente Covid na UTI, mas eu preferi trazer para vocês essa foto, que foi tirada no dia em que a gente abriu as portas da última UTI Covid do nosso hospital. Uma residente nossa guardava todas as vezes que viu um avental colorido, porque não tinha mais TNT branco. E aí, nesse dia, nossa equipe multiprofissional, liderada por médicos intensivistas, bateu esta foto, que eu acho que simboliza muito o que nossa especialidade é. E eu voltarei para explicar como é essa questão da formação do médico intensivista e falar um pouquinho também das diferenças entre ela e a formação do cardiologista. Me aguardem!